Romanos capítulo 2, irmãos. Romanos capítulo 2, versos 4 e verso 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Vamos orar? Senhor, está aí a tua palavra diante de nós, Senhor, que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações, Senhor. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra nesta noite, ó Deus, conforme outorgada pelo teu Espírito Santo, a nossa igreja reunida, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos as maravilhas da tua lei, Senhor. Esclarece a tua palavra a nós, ó Deus, nesta noite, ó Deus, para que possamos viver uma vida, ó Deus, que glorifique o teu nome e exalte a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 2 agora, versos 4 e verso 5, na verdade nós vamos focalizar demais no verso 4. Aqui o apóstolo São Paulo, ele apresenta um argumento adicional ao que ele vem discutindo em toda a carta. Lembremos que no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo São Paulo ele abre a carta de maneira interessante, colocando uma saudação, um prefácio de saudação, colocando-se primeiro como servo de Cristo, como aquele que é chamado para o ministério apostólico, para aquele que é chamado para pregar o evangelho que foi outrora prometido, ensinado nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e ele tem a finalidade de, com este evangelho, revelar o descendente de Davi, ou aquele que veio da semente de Davi, o Filho de Deus. E aí ele começa em toda a argumentação dele, preparando a igreja para receber a doutrina que ele começa a enunciar no verso 16 e 17, que trata da justificação pela fé. Nos versos 18 até o verso número 27, ele começa a mostrar agora a prática da idolatria no mundo gentílico, como o gentio, como aquele que não conhece a Deus, vive na prática da idolatria, e contra essa prática, a verdade de Deus se revela com toda a sua ira, porque eles tentam ofuscar a verdade de Deus pela mentira, e transformando a criação em objeto de culto em lugar do Criador. Também nós aprendemos nos versos 29 até o verso 32, a sentença que Deus dá a esse tipo de pessoa, que abandona, porque a idolatria leva a um comportamento sexual reprovável, como nós vimos hoje pela manhã, que é o caso de homem com homem, mulher com mulher, e eles começam a ter uma corrupção muito gigantesca, e nos versos 28 até o verso 32 do capítulo 1, o apóstolo São Paulo lembra como é estes indivíduos, como eles são, e apresenta o juízo de Deus contra eles de maneira muito interessante. Entretanto, o problema, a tônica da carta muda no capítulo 2. No capítulo 2, o apóstolo São Paulo agora mostra como o judeu encarava a questão. Aqui temos visto até o presente momento que os judeus se vangloriavam de ser judeus. E por causa disso achavam-se no direito de julgar quem quer que seja. E o apóstolo São Paulo lembra isso no capítulo 2, dos versos de 1 a 3, que o judeu se achava superior e dizia assim: muito bem, Paulo, nós concordamos com você. Aqui achavam que, quando o apóstolo Paulo havia demonstrado que o pecado dos gentios eram em termos graves, gravíssimos, os judeus diziam que estavam concordando com Paulo, todavia mostravam que não entendiam o argumento de Paulo. Paulo ele começa a dizer que o juízo de Deus não vem apenas para os gentios, mas também vem para os judeus.
E não importa quem seja, não importa quem é que serve a Deus e quem não serve a Deus nesse contexto. O que importa é que o juízo de Deus virá sobre qualquer indivíduo. E é isso que ele diz no verso 1 do capítulo 2. Portanto, és desculpável ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, aí eles diziam, os judeus gentios, eles são idólatras, eles têm outros deuses, eles adoram outras divindades, eles se corrompem, eles vivem maquiando. Então Paulo lembra, e vocês fazem a mesma coisa, só que vocês não percebem isso, vocês não estão percebendo isso, porque estão debaixo do regramento da lei, achando que a lei por si só poderá salvar vocês. Aqui, irmãos, Paulo mostra que eles não haviam entendido o seu argumento de que o juízo de Deus, não importa o nível e o grau que a pessoa esteja, não importa se ela é judia, se ela não é judia, o que importa é que eles estão todos debaixo do juízo de Deus. Pois quando os judeus condenavam os outros, assim mesmo se condenavam, conforme nós vemos no capítulo 2, versos de 1 a 3 dessa passagem. Neste capítulo 2 de Romanos, nós encontramos exatamente isso. Os judeus não se contentavam com isso. E diziam que este ensino de Paulo, o ensino do juízo de Deus e da sua ira, não se aplicava a eles, porque eles conheciam, eles sabiam que Deus é bom. Olha o problema deles. Olha, tudo bem, Paulo, agora eu entendi, mas eu quero dizer para você que o que você está argumentando, de que o juízo de Deus vai cair sobre mim, que o juízo de Deus vai cair sobre... Eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, eu conheço a lei de Deus, eu conheço o decálogo. Então como é que Deus vai me punir? Como é que Deus vai me disciplinar? Como é que Deus vai me corrigir? De que maneira? Pelo contrário, Deus é bom. Deus não tem ira. Deus não se ira. Deus não é um Deus carrasco. Esse é o entendimento dos judeus nesse sentido. E eles olhavam desta forma, irmãos. Eles entendiam desta maneira essa atitude de desprezo da bondade e da longanimidade de Deus. Mostra-nos o quanto o homem torna-se culpado. Pois eles entendem a bondade de Deus como sendo uma licença para o pecado. Deus é bom e por isso eu posso ignorá-lo. Deus é bom, por isso que eu posso desprezá-lo. Deus é bom, por isso que eu não preciso estar na igreja. Deus é bom, por isso que eu não preciso ter nenhuma comunhão com Deus. Olha o problema. Aqui, irmãos, eles olham para a bondade de Deus como sendo uma licença para a prática do pecado. Em outras palavras, eles consideram o amor, a misericórdia e a compaixão e a tolerância de Deus como algo fraco, como algo débil, como algo a ser ignorado, como se fosse uma atitude frouxa de Deus diante do pecado. É como se você dissesse assim, Deus não vai me punir, Deus não vai me jogar no inferno, Deus não vai me lançar no inferno porque Ele é amor. E o argumento de Paulo agora é mostrar exatamente o contrário, que Deus, a despeito de ser todas essas qualificações que são ditas, Deus, Ele quer que o homem tenha uma atitude diante da sua bondade. E precisamos analisar com cuidado exatamente isso. Aqui, irmãos, é como se eles olhassem dessa forma. Os homens, eles escoram-se na bondade de Deus, como se ela ignorasse o pecado do homem. Não importa, pastor, eu menti aqui. Não importa, pastor, eu roubei aqui. Pastor, não importa porque eu vivi uma prática adúltera. Pastor, não importa, eu vivi numa prática de fornicação. Não importa, Deus é bom, Deus me ama. Deus não é um Deus que ignora a sua santidade. E aqui é algo que a gente precisa pensar como igreja do Senhor Jesus. Aqui os homens, eles se escoram na bondade de Deus como se esta ignorasse este pecado cometido. Pois os que assim dizem, dizendo Deus é bom e não vai me punir por nada disso, estão na verdade desprezando a Deus e a sua vontade. Precisamos analisar com cuidado o versículo 4 da passagem de Romanos 2. Veja, olha o que diz o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Aqui, irmãos, precisamos analisar esse verso, para não cairmos no mesmo pecado dos judeus, que julgavam conhecer a bondade de Deus, mas na verdade não sabiam realmente do que se tratava esta bondade.
A pergunta que eu quero levantar nesta noite para nós refletirmos é quando nós somos culpados de desprezar a bondade de Deus. Quando eu e você somos culpados de desprezar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, somos culpados quando nós ignoramos ao próprio Deus. Veja aí o verso 4 da nossa passagem. Ele diz: ó, desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longidade, ignorando a bondade de Deus. Considere aqui primeiro o verbo ignorar. A palavra grega que ignorar, a palavra agnon, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Essa palavra agnon tem o sentido de não entendendo, não compreendendo, mas é uma palavra que implica em uma atitude intencional, uma atitude deliberativa. É aquele que decidiu não compreender a bondade de Deus. É alguém que não quer entender a bondade de Deus. Ele olha para a chuva, ele olha para o sol, ele olha para as coisas que lhe cerca de bom, e ele decide ignorar Deus através daquelas coisas, ignorando aquele ensino de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus nos ensina, e vocês devem estar lembrados disso, onde Cristo nos ensina que Deus manda o sol, a chuva sobre o crente e o incrédulo, revelando assim a sua bondade, revelando assim a sua condição de um ser bondoso, de um ser gracioso, de um ser que de fato cuida de toda a criação pela sua providência. Aqui, irmãos, de maneira interessante, Paulo, ele usa exatamente a palavra agnon para descrever a atitude intencional, uma atitude deliberada de querer ignorar a Deus nos atos factuais da vida. A ideia é que alguém de fato, sabendo que essa bondade pode levar o homem ao caminho da redenção, passou a ignorar completamente esta ideia. Nossa, eu estou vivendo esse momento é gracioso, eu estou vivendo a bondade de Deus, mas eu não quero me arrepender dos meus pecados. Eu não quero abandonar a minha vida pecaminosa, eu não quero abandonar a minha vida de pecado, eu quero continuar mergulhado no mais profundo pecado, porque eu não entendi ainda que a bondade de Deus me chama, me conclama, me traz e me leva para o arrependimento para a vida. Os homens, conforme conhecemos, não querem, irmãos, nem pensam em arrepender-se de seus pecados. Você vê a bondade de Deus lhe cercando todos os dias. Você percebe a bondade de Deus em cada ato. No ato do respirar, no ato do sorriso de uma criança, na vida cotidiana, nas coisas mais simples da vida, e você olha e vê ali a mão, a providência, o cuidado, a bondade de Deus, e você continua ignorando a Deus, você continua rejeitando a Deus por causa do seu pecado. O homem não quer se arrepender de seus pecados, de suas mazelas, de seus corações podres e sem Cristo. O seu coração, ele não ama a Cristo quando você despreza a bondade de Deus. São Paulo, ele lembra isso a nós. Ele começa colocando assim: ou desprezas a riqueza da bondade. Não é uma mera bondade. Não é qualquer bondade, diz o apóstolo São Paulo, que é a riqueza, é a bondade suprema, é a plenitude da bondade. Aquilo que você recebe de Deus é a plenitude da sua bondade. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. E como é que é transmutada, como é traduzida essa bondade? Ele usa alguns vocábulos interessantes. O primeiro é a tolerância. E a segunda é longanimidade. E aqui ele diz: ou despreza a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade. Ou seja, ele não apenas despreza que Deus é bom, mas ele despreza que Deus é tolerante naquele momento da ignorância dele. Mas também não apenas isto. O texto diz que ele é longânimo. A palavra longânimo, a palavra makriti,
atimia significa aquele que demora a irar-se, aquele que demora a despejar a sua ira, aquele que demora a perder o controle. Na verdade, aqui o apóstolo São Paulo está dizendo que a riqueza da bondade de Deus faz com que ele não derrame sua ira imediata sobre nós, quando nós ignoramos a sua bondade, quando nós ignoramos a sua palavra, quando nós vivemos a prática do pecado. Nós vivemos uma vida distante da lei do Senhor. Corações podres e sem Cristo. Mas eles querem experimentar a bondade de Deus. Quem não quer experimentar o que é bom? Quem não gostaria de experimentar sempre a bondade do Senhor? Eles ignoram este fato único que pode levar os homens aos céus. O que pode levar você ao céu, o que te faz entrar na porta do céu, não é a sua boa obra, não é o seu bom comportamento na igreja, não é o seu comportamento moral na igreja, pelo contrário, o que te conduz ao céu, você só entra no céu pela porta estreita do arrependimento. E a maneira de você encontrar este arrependimento, a única maneira de você entender este arrependimento é através da bondade de Deus. Os homens, irmãos, eles não querem cogitar a possibilidade de mudar de vida. Eles não querem mudar as suas vidas. Eles querem continuar do modo como estão, caminhando do modo que estão, pensando do modo que estão. E aí eles desprezam a Deus. Ou vocês ignoram o capítulo 1, verso 30 de Romanos. Olha o que diz o capítulo 1, verso 30. Ele diz assim para nós: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Este é o raio-x do homem natural. Agora note o verso 30, diz que eles são aborrecidos de Deus. Há 3 possibilidades de tradução do original grego aqui desta expressão. Ela pode ser traduzida da seguinte forma: aqueles a quem Deus aborrece. Pode ser esse o sentido. Aborrecidos de Deus. A segunda interpretação que pode ser traduzida é aborrecidos por Deus. Deus os odeia. Mas também pode ser aqueles que se aborrecem de Deus, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não têm prazer em Deus. Aborrecidos de Deus, ou seja, eles são desprezadores do Altíssimo, eles desprezam a Deus, eles desprezam a sua palavra. Então, ao ignorar e ao desprezar as verdades de Deus, tais como a sua bondade revelada, eles estão se colocando como ignorando a Deus. E não é uma mera ignorância, não é a pessoa que não compreende as coisas de Deus, não é uma pessoa que não entende as coisas de Deus, mas é alguém que sabe que precisa seguir o que Deus ordena e não faz. É isso, lembrem-se, Paulo está falando para quem? Para os judeus. Paulo não está falando para o ímpio, Paulo está falando diretamente para o judeu, porque ele vai dizer assim, olha, porquanto, verso 1 do capítulo 2, porquanto és desculpável ao homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outra, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, bem sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os quais praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam das coisas, fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus. Então Paulo está se dirigindo de maneira inequívoca aos judeus. Ele está dizendo, vocês que conhecem a palavra, vocês que conhecem a Torá, vocês que conhecem a lei de Deus, vocês que conhecem a mensagem do Evangelho, vocês que conhecem a palavra do Senhor, vocês desprezam a bondade de Deus quando agem contrário à vontade do Senhor. Isso nos leva para a nossa segunda proposição que o texto nos apresenta a nós. Quando nós ignoramos a Deus e a sua bondade em nós, quando ignoramos que esta bondade
nos conduz para algum lugar. Está aí no verso 4 ainda, parte C. E diz assim: ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento, é quem te conduz. Os homens, eles têm sinais da bondade de Deus por toda a parte. Eles olham para as coisas que lhes cercam, como eu tenho dito, e eles não conseguem entender isso com profundidade, mas simplesmente ignoram esta bondade. E ao fazer isso estão desprezando a Deus. O vocábulo que nos chama a atenção aqui nesta passagem, quando ele diz lá no verso 4, ou ignoras, ou ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. O vocábulo conduzir, o verbo conduzir, o verbo levar. O que chama a atenção aqui é este verbo, o verbo levar, conduzido, a palavra agei na língua grega. Esta palavra significa conduzir, significa levar, significa carregar. É a bondade de Deus que nos carrega, que nos leva para o arrependimento. Tem algumas implicações aqui, e as implicações são gigantescas. Se é Deus quem carrega-nos ao arrependimento, se é Deus quem nos arrasta até o arrependimento, isso tem uma implicação. Você não pode produzir em você mesmo o arrependimento. O arrependimento ele é provocado pelo Espírito Santo. Ou vocês ignoram de Atos capítulo 18, verso 11, é nos dito de maneira inequívoca na passagem da palavra de Deus, que Deus é quem conduz os homens ao arrependimento. É Deus quem leva os homens ao arrependimento. Aqui, nesse sentido muito claro, o apóstolo São Paulo reproduz esse ensino. O que realmente ele quer dizer aqui a nós? Bem, certamente o apóstolo que está aqui se referindo ao incrédulo. Paulo está dizendo que somente a bondade de Deus pode conduzir os homens ao arrependimento. Não importa o que você faça, não importa se você emprega na igreja teatro, coreografia, cantata, seja o que você invente para fazer com que as pessoas se arrependam, até aquela famigerada prática do sistema de apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Esta prática odiosa e odienta em relação à palavra de Deus, que ela não autoriza-nos a fazer isto. Isso não produz arrependimento. Pastor, vamos fazer uma programação especial para provocar os mais sensíveis da igreja. Esta prática de apelo, esta prática de tentar provocar arrependimento surgiu com um pastor presbiteriano chamado Charles Finney, que foi deposto do presbiterianismo por causa do sistema de apelo. Ele começou a criar na igreja os bancos dos ansiosos. E quando ele terminava a mensagem, ele perguntava: alguém aqui foi tocado pelo Espírito Santo, querendo ter algum compromisso verdadeiro com Cristo? Assente-se nas primeiras cadeiras aqui na frente da igreja. E foi assim que surgiu a prática danosa do sistema de apelo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso provocar arrependimento na sua vida. Eu não posso gerar um novo coração na sua vida. Quem gera um novo coração, quem provoca um novo coração, quem gera o arrependimento é Deus. É Deus quem te leva a arrepender-se. Enquanto Deus não abrir as escamas dos teus olhos, enquanto Deus não abrir os teus olhos para entender que tu precisas de Cristo, enquanto você não compreender isso, enquanto isso não chegar ao seu conhecimento latente da sua alma, você vai continuar vivendo, desprezando a bondade de Deus. Você nunca vai entender o que é a bondade real de Deus na sua vida, enquanto você continuar amando os seus pecados. Enquanto você continuar alimentando os seus pecados, enquanto você continuar nutrindo ele dia após dia, momento após momento, vida após vida, mês após mês, ano após ano, dia após dia, engordando o seu coração para o dia do juízo. Abandone o pecado. Arrependa-se de seus pecados. Busque na cruz de Cristo a libertação.
Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, está nos dizendo que é a bondade de Deus que pode nos conduzir ao arrependimento. E é somente esta bondade benevolente que pode levar o homem ao caminho da vida e ao caminho da santidade. Você quer ser santo com seus próprios esforços. Você quer caminhar em santidade com seus próprios propósitos, mas sem abandonar os seus pecados secretos, os seus pecados, os seus ídolos do lar. Aqui, de maneira grandiosa, Deus usa o apóstolo Paulo nesta noite e através da sua palavra nos exorta a buscarmos o arrependimento que vem do alto. Ou vocês ignoram, por exemplo, o capítulo 3 de João, o Evangelho de João, onde João, o apóstolo, escreve lá dizendo que Cristo, naquele diálogo com Nicodemos, lembra que para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo, e esse nascer de novo é necessário um arrependimento verdadeiro. O novo nascimento, nascer do alto, o caminho da vida, irmãos. A porta para a árvore da vida é o arrependimento. E isso é importante para a igreja de Deus. É importante para a igreja do Senhor Jesus esta verdade. Pastor, por que pregar uma mensagem desta a uma igreja que aparentemente todo mundo é crente? Aparentemente todo mundo serve a Jesus. Não, irmãos, é necessário porque nós temos os nossos pecados no coração e precisamos nos arrepender deles. Porque qualquer pecado nos livra do céu, nos coloca para fora do paraíso. Foi o pecado que expulsou Adão e Eva do reino celestial de Deus. Foi o pecado que fez com que a comunhão entre Adão e Eva fosse rompida. E a solução para o pecado, irmãos, são duas coisas. A primeira foi feita na cruz do Calvário. A expiação pelos nossos pecados na cruz. A segunda está no nosso arrependimento sincero e verdadeiro para com Deus e para com o Senhor. Isto é importante para a igreja de Deus e para todos os crentes que compreendem a palavra do Senhor. Então, como eu posso experimentar a bondade? Como eu posso desprezar a bondade de Deus? Primeiro, ignorando a Deus, nós vimos isso. Segundo, ignorando que a bondade de Deus me leva para algum lugar. E por fim, o que devemos fazer? Bem, devemos reconhecer que a bondade de Deus leva os homens ao arrependimento. Esse é um aspecto positivo disto. Veja aí, no final do nosso verso 4, é nos dito o seguinte: ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz, quem te leva ao arrependimento. A doutrina do arrependimento, irmãos, é necessária na vida da igreja. Eu vou cair na redundância mais uma vez, e é necessário ser redundante sobre isto. Porque é uma doutrina que sumiu da igreja evangélica. É uma doutrina que sumiu dos púlpitos da igreja de hoje. A doutrina do arrependimento. Você vem todos os domingos para a igreja e você continua achando que é crente. A doutrina do arrependimento, irmãos, é necessária na vida da igreja, pois ela é de fundamental importância para a vida do cristão e do não cristão. Preste atenção a isso aqui. Ela é importante para a vida do cristão e para a vida do não cristão. Essa questão é de suma importância para a sua alma. É entendermos a doutrina do arrependimento. E talvez, se você não é crente, talvez você nunca entenda a doutrina do arrependimento. E talvez Deus se agracie de você nesta noite e faça você entender essa doutrina, e faça você se arrepender de seus pecados, e faça você abandonar os seus pecados, e faça você ressuscitar para a vida. Aqui, todavia, nós precisamos estar atentos para um fato que muitas vezes acontece em falsos arrependimentos. Como assim, pastor? Há falsos arrependimentos. O pastor presbiteriano James Kennedy,
nos lembra algo interessante sobre essa realidade. Ele diz que o arrependimento falsificado decide que o indivíduo pode fazer algo para se aproximar de Deus. Então, o falso arrependimento diz: você tem condições de fazer alguma coisa para estar mais próximo de Deus. O outro tipo de arrependimento, diz o pastor James Kennedy mais uma vez, que outro tipo de arrependimento falso é o empenhar-se em melhorar. Eu vou ser melhor, pastor. Eu vou melhorar mais, Deus. Eu vou melhorar, eu vou remendar alguns buracos da minha alma. A minha casa está toda esburacada, eu vou melhorar, está como as paredes de salito que tem na sua casa. Eu vou emendar elas, vou colocar um pouco de argamassa, vou colocar um pouco de massa corrida, eu vou dar um acabamento, vou embelezá-la, vou deixá-la quase que nova. Eu vou colocar uma capa ali, para ninguém saiba, para que ninguém veja o meu pecado. E aí eu possa, de fato, ter uma comunhão melhor com o Senhor. Mas confia unicamente em seus próprios esforços. Você está confiando apenas nos seus esforços. É exatamente isso que temos visto em nossa época, no meio dos teleevangelistas, onde pregam tudo menos o verdadeiro arrependimento para a vida. Ora, quando não se prega o arrependimento, irmãos, há uma rebelião contra o ensino claro do Evangelho de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos exortou aos seus discípulos a pregarem o arrependimento aos homens. Veja lá Lucas capítulo 24, verso número 47, veja o que Jesus diz aos seus discípulos quando ele ressuscitou: e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, começando pelo povo que dizia conhecer Jesus, começando pelo povo que dizia conhecer o Evangelho, a Torá, a lei de Deus. Este aspecto, irmãos, deve ser ressaltado de modo particular aos ministros do Evangelho. Isso porque muitas vezes nós temos a tendência de acharmos que todos os que estão na nossa igreja são verdadeiramente homens e mulheres arrependidos. E por isso a declaração do Dr. Roger é uma de suma importância particular nesse momento. Roger nos lembra o seguinte: o grande teólogo presbiteriano do século 18 e 19, ele diz que o arrependimento deve ser, portanto, diligentemente proclamado do púlpito por todo ministro do Evangelho. O arrependimento não deveria ser ocultado e discutido nas classes de escola dominical, nas classes de seminário. Não, o arrependimento para ser pregado no púlpito, porque o Senhor Jesus pregou nas ruas, o Senhor Jesus pregou à beira dos mares, o Senhor Jesus pregou próximo aos rios, o Senhor Jesus pregou nas sinagogas. Essa é a nossa doutrina, a doutrina do arrependimento. Essa verdade, irmãos, precisa ser relembrada sempre e urgentemente, porque ela rasga os nossos dias. Ela quebra um paradigma, ela resgata a nossa pregação, ela resgata a nossa identidade como igreja. O Senhor Jesus conferiu a grande comissão, o dever de seu povo anunciar o Evangelho aos pecadores, conforme nós vemos em Marcos capítulo 1, verso 13, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e faz o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a chegada do reino torna necessária a chamada ao arrependimento. A chegada da igreja torna necessária a chamada ao arrependimento, inclusive daqueles que estão na igreja. Esta doutrina do arrependimento, irmãos, está permeada por toda a Sagrada Escritura. O apóstolo Pedro, após pregar em Pentecostes, os homens perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: não, apenas levante a mão, aceite Jesus. Não, faça o seguinte, preencha lá o relatório lá de membresia da igreja e se filie à igreja. Pedro não disse: olhe, vem aqui a Cristo e depois vocês sabem o que fazer com as suas vidas.
Pedro não disse isso. Ele não disse nada disso, irmãos. Ele disse uma única coisa: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A identidade da igreja, irmãos, é uma igreja arrependida, uma igreja que renuncia os pecados, uma igreja que reconhece a bondade de Deus, uma igreja que reconhece que Deus é bom. A bondade de Deus, irmãos, conforme Paulo evoca aqui, em sua bondade, Deus nos concede o arrependimento para a vida, conforme nós lemos em Atos 11:18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus dado, concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, você não pode se promover o arrependimento no seu coração. É necessário que Deus transforme a sua vida. Aprendamos com esse trecho que o arrependimento, irmãos, é uma obra exclusiva de Deus. É Deus que nos leva ao arrependimento. É Ele quem nos concede esta graça evangélica, como define o nosso catecismo maior de Westminster. Conforme nós aprendemos também na nossa confissão de fé de Westminster. Então o apóstolo Paulo, ao falar da bondade de Deus, irmãos, que leva os pecadores ao arrependimento, está dizendo de igual modo que somente Deus pode levar os eleitos a um arrependimento sincero e verdadeiro. Diante disso, que nós podemos aprender aqui desse texto, irmãos? E aplicar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Algumas verdades nós aprendemos aqui desse texto e aplicamos ao nosso coração. A primeira verdade que nós aprendemos, irmãos, é que nós vivemos em constante perigo em desprezar a bondade de Deus. Todos os dias nós acordamos e não agradecemos a Deus pela sua bondade sobre nós, pela sua graça, de nos dar a obra da cruz, de nos dar uma igreja para congregarmos, de dar a oportunidade de perceber nisto a bondade de Deus. Você nunca agradeceu a Deus por Deus prover estas coisas para a sua alma. Você agradece a Deus pelas coisas que Deus proveu para o seu alimento, para o seu corpo, para as suas vestes. Mas você nunca parou para ver que o fato de você congregar nesta igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, mesmo tendo um pastor cheio de falhas e de pecados, é uma igreja onde Deus demonstra bondade para com a sua alma, para com a minha alma, para com cada um de nós. O fato de você ter irmãos que oram por você todos os dias, todas as horas, em cada minuto, em cada segundo, está ali lembrando de orar por você, é fruto da bondade de Deus, e você continua desprezando esta bondade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é a importância que devemos dar a Deus. Percebe? Porque quando você ignora a bondade de Deus, você está ignorando a Ele. Ignorar a Deus passou como eu ignoro a Deus. Você ignora a Deus não apenas em desprezar aquilo que é bom, mas em desprezar conhecer a Deus. Você não vem à reunião de oração. Você não vem à reunião de doutrina. E de repente as batalhas da vida vão lhe assolando, vão batendo em você. As lutas diárias, e você não sabe como resolver os seus problemas diários, os seus conflitos da alma, os seus conflitos interiores, os seus conflitos externos, porque a sua vida está longe da comunhão de oração com os santos. Você está ignorando a Deus, ignorando a sua palavra, ignorando o culto, ignorando a reunião de doutrina, a escola dominical, o culto pela manhã, o culto à noite, a vida de igreja, a vida de corpo de Cristo. O corpo de Cristo te edifica, meu irmão.
O corpo de Cristo te edifica, minha irmã. É a igreja do Senhor Jesus, onde Deus, Ele é conhecido. E quando você despreza a igreja, quando você despreza o culto, você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho nenhum interesse pelo Senhor. Não tenho nenhum interesse pela sua palavra. Você está ignorando a Deus. Você está em pecado e você não percebeu isso ainda. Agora, o mais grave que nós temos aqui está exatamente na aplicação essencial disto. É que Deus está sempre nos chamando ao arrependimento e nós nos negamos a nos arrependermos. Deus está sempre nos chamando: arrependa-se, arrependa-se, abandone o seu pecado, abandone esse seu ídolo do coração, abandone esse pecado de estimação, abandone essas coisas. E você não quer fazer, porque você ama mais essas coisas do que ao Senhor. Você não pensa na seriedade de uma alma não arrependida. A seriedade de uma alma não arrependida, irmãos, é que uma alma não arrependida, ela é totalmente impenitente, ela será alvo da ira de Deus, ela será alvo de todo o juízo de Deus, porque ela não se refugiou em Cristo. Ela não buscou o arrependimento para a vida em Cristo. Ela não buscou o Senhor. Conta-se uma história de que uma família foi passar umas férias num safari. E na região lá acabou acontecendo um incêndio muito gigantesco e a família ficou cercada pelas chamas. Até que o chefe de família se viu totalmente desolado e de repente o filho pergunta: papai, o que nós vamos fazer? E ele teve uma ideia: nós iremos para o local onde a chama já consumiu primeiro. E assim conseguiram escapar. Vá até o local onde a ira de Deus já despejou-se primeiro. Não tente provocar um alto arrependimento pelos seus próprios esforços. Vá a Cristo, diga: Senhor, os meus pecados são esses. Os meus ídolos são esses. As minhas culpas são essas, Senhor. Mas eu quero em Tua graça, debaixo da cruz de Cristo, da cruz do meu Senhor, entregar aos Teus pés, ó Pai, os meus pecados, encontrar em Tu a graça do arrependimento. Me conduz, Senhor, ao arrependimento. Não deixe eu morrer na minha impenitência, na minha não confissão do meu pecado. Não deixe eu morrer na minha não renúncia do pecado. Me ajuda a renunciar ao pecado. Me ajuda a ser uma pessoa penitente, a ser uma pessoa piedosa, a uma pessoa que ama a santidade, Senhor. Porque é isso que eu preciso. Se aproxime de Cristo. Eu não sei como confortar você. Eu não sei como acolher você, mas Cristo sabe. Cristo, Ele sabe como lidar com sua alma, como tratar do seu coração, como lidar com os seus pecados, como derramar o bálsamo da graça sobre cada um deles, para a glória de Deus. Que nós possamos, irmãos, sair daqui nesta noite certos de que a graça de Deus e a sua bondade nos levou ao arrependimento, para a glória dele somente. Amém. Oremos ao Senhor agradecendo pela palavra do Senhor. Eu convido o meu irmão presbítero Luiz a fazer essa oração de gratidão pela palavra do Senhor pregada. Deus querido, com certeza falou o coração de cada um de nós. Glória a Deus, não só temos meramente ouvidos, nós também praticamos a tua palavra. A tua palavra, Deus, fala, chama o teu povo, Deus, com compromisso maior contigo.
falando no coração de cada um de nós. Agradecemos, meu Deus, a santo e eterno Jesus Cristo. Amém. Amém.